Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com o engenheiro agrimensor Salles Carvalho, que está nos trazendo o seu penúltimo livro, Glossário da Terra, Dicionário de Regularização Fundiária. Mas antes de nós abordarmos o livro, vamos abordar o Salles, saber um pouco mais sobre sua história. Você me disse que tem um nome grande. Como é o nome, Salles? Meu nome é Francisco de Sales Vieira de Carvalho. Francisco de Sales Vieira de Carvalho. Tão grande assim, não. O Dom Pedro era maior. Nome pequeno, né? Então. Me diga, nasceu aonde, Salles? Eu nasci em Teresina, né? Sou Sim. filho aqui de Teresina. Nasci e me criei na Rua 1º de Maio. Aham. Ali no Infância bairro boa, né? Infância Correndo. boa. Joguei bola na rua ali. Machuquei os pés várias vezes. Mas foi uma infância muito, muito boa, né? Muito cheia de prazer, cheia de coisas boas. Um Sim. período ainda que a gente tinha uma infância boa, né? Que a oportunidade nos permitia ter uma infância com amizades sérias, sincera e gostosa. Eu fui ganhar o mundo, né? Eu fui trabalhar em Floriano, morei em Floriano por um período de 2 anos. Conheci Floriano, onde eu montei uma empresa com outro colega meu de faculdade, né? Mas aí, e quando eu me formei, não sei se o público que não está nos acompanhando, eles tinham informação que eu me formei num período em que a engenharia virou suco, né? Porque os engenheiros iam vender suco porque não tinha mercado de trabalho. Pois não. Né? Mas aí eu fui ser empreendedor. Né? Eu tinha essa via de empreender. Né? E eu montei uma empresa lá em Floriano, fiquei um período por 2 anos em Floriano trabalhando com a empresa. Mas a empresa também, naquele período, também não tinha muita demanda de trabalho. A empresa que a gente constituiu, ela dava para a gente ter o que se arrecadava, dava para manter a empresa, pagar seus impostos, pagar os funcionários. Né? Mas aí eu senti que, depois de 2 anos, eu senti que eu deveria novos horizontes. Né? E daí eu parti para Salvador, onde tinha uma perspectiva naquele momento de eu fazer novos empreendimentos, e de Salvador eu comecei a trabalhar na minha área mesmo, né, com regulação fundiária, e fui, vamos dizer, descendo, né, para o sul, né, e depois também eu fiz mestrado, também numa escola pública, na Federal de Santa Catarina, né, onde eu sou mestre em engenharia civil, né, e continuei trabalhando com a engenharia de agrimensura, né, me especializei nessa área de regulação fundiária e cadastro. Hoje, eu sou engenheiro agrimensor de uma fundação pública, sou coordenador de um curso de engenharia de agrimensura e cartografia numa universidade privada e fui conselheiro do CREA São Paulo, né? Hoje também estou presidente de uma associação de engenheiros agrimensores do estado de São Paulo e também comecei a escrever um pouco sobre esse livro, né? Sobre esse livro que estou lançando aí, que acabei de lançar aqui em Teresina, para que as pessoas possam ter conhecimento um pouco mais desses termos técnicos. Essa é um pouco da minha história, né? Uma bela história, diga-se. Mas sempre eu venho a Teresina rever meus pais que moram aqui. Né? Minha família mora aqui. Sim. Em São Paulo, só eu que moro em São Paulo. Eu tenho família em São Paulo, né? Tenho um filho em São Paulo, mas minha família permanece aqui. Então eu sempre venho aqui visitá-los, visitar os amigos, né? Tenho um amigo de infância que hoje estão aqui ainda. É um prazer vir aqui todo ano, conversar, lembrar as histórias boas, né? As histórias ruins também que tem, mas isso faz parte da vida da gente. Lógico, claro. Sim. Então, agora vamos começar a falar de Glossário da Terra. Bom, como isso não é surpresa para ninguém, nós temos um país muito grande, um país continente, né? E também um país cheio de problemas de terras, né?
problemas de poceiros, de meeiros, de invasões, como ninguém melhor do que você para saber dessas coisas todas, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho dessas coisas aí que você vê lá em cima da Amazônia e tal, invasão de terras, de garimpo ilegal, dessas coisas todas que estão na ordem do dia, porque o problema do clima hoje tomou conta da humanidade, né? Nós estamos com sérios problemas de aquecimento global, isso está mudando o clima da Terra, cidades que estão sendo inundadas, cidades que estão tendo secas que nunca tiveram, tudo isso devido a essas mudanças climáticas, né? Então, vamos começar a falar dos grandes problemas das terras do Brasil. Tá, então vamos lá. Então, o Brasil, o agrário brasileiro, né, as terras brasileiras, elas já começam com o descobrimento do Brasil com alguns equívocos, né? Acho que a partir do momento que o Brasil tem o seu descobrimento, em que se decidiu, o Brasil, quando é descoberto, tem uma decisão, né, dos descobridores de doar as terras, ou seja, fazer as doações das terras pelo processo de Seis Marias, que é um processo administrativo em que se doava as terras para que os agricultores pudessem produzir e povoar o Brasil, né? Então, essas pessoas recebiam um percentual de terra, mas com o compromisso de produzir para alimentar o povo e também para que esse povo pudesse fazer com que o Brasil crescesse. Mas com o compromisso também de depois eles levarem essas terras, esse documento de doação, ao vigário, né? Porque antigamente não se tinha o cartório. O cartório vem pós-vigário, né? Então, a mitra, né? A mitra que era a dona das terras. Até hoje a gente tem algum tipo de documento que, quando se faz a cadeia filiatória, se remete à mitra, em alguns lugares do Brasil. Vai até lá 1500. Então, essas pessoas, algumas pessoas, não foram todas as pessoas, como é que se diz? Aumentaram suas terras, né, de forma irregular. Uhum. E, com esse sentido, eles também não foram à mitra, não foram aos vigários para que tivesse, registrasse um título e esse título depois ele viesse ter uma transcrição, né? Hoje é matrícula, mas anteriormente era transcrição. Então isso começou, daí começa todo esse conflito, né? O país hoje ele tem um conflito agrário muito grande. Sim. Então daí começa toda essa discussão de o que é terra devoluta e o que é terra não devoluta. Então, os conflitos começam nesse momento e eles vão se avolumando, né? Porque o país, naquele momento, era uma coisa muito pequena, mas a partir do momento que o Brasil ele começa a ser descoberto nessa extensão territorial de quase 8.000 km², então a coisa fica muito mais gigante, né? E, consequentemente, o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, também não consegue ter uma política voltada para atender essa demanda. E isso faz com que haja todo esse tipo de processo, né, de ocupação irregular, né, e aí a gente tem que separar algumas coisas. Há mesmo ocupação de forma irregular, com propósito outro realmente de criar confusão, de criar conflitos agrários, até com outras intenções, né, não intenções boas, mas com intenção mesmo e a gente vê isso no dia a dia em todo o território brasileiro. Na região norte é uma região que tem um conflito agrário muito maior, com consequência até de vítimas, né? A gente acompanha todo dia. No Piauí tem, no Maranhão tem, na Bahia tem. Ou seja, todo o território brasileiro existe todo esse conflito fundiário, né? E isso gera insegurança jurídica para todo mundo. Não adianta, vamos dizer, uma empresa querer fazer um empreendimento aqui no estado do Piauí, ou no Maranhão, ou no Ceará, ou no Rio Grande do Norte, querer montar uma planta de uma grande empresa, se o imóvel ou o terreno que ele vai implantar essa empresa não se tem a situação dominial das terras. Isso gera insegurança jurídica, isso vai gerar o afastamento da empresa. Então, a partir de 1500, que o Brasil não começou a coisa como deveria ter feito, isso gerou conflito agrário. E o que nós temos hoje? O Brasil é o único país
né, eu afirmo isso com bastante segurança, que não pegou suas terras e regularizou. Então, eu tenho um exemplo, que eu até coloquei isso na minha dissertação de mestrado. Só se reforma a cadeira quando a cadeira foi feita. Certo? Então, eu vou reformar a cadeira porque a cadeira está pronta. É. Então, só se pode falar em reforma agrária quando você pegou suas terras e regularizou. Reforma agrária é um termo muito bonito, mas só se faz reforma agrária quando se pega todas as terras que existem no solo brasileiro e se regulariza. A partir daí que você pegou todas as terras e regularizou, o Estado brasileiro, seja ele da esfera municipal, estadual, federal, vai ter esse bloco aqui de terras particulares. Terras particulares são aquelas terras que têm origem boa, que têm matrícula. Esse bloco aqui são de terras devolutas. São terras que voltam para o Estado. O Estado seja município, o Estado mesmo, ou o Estado de União. Para daí sim o Estado ter um planejamento de política agrária, de reforma agrária. Então o Estado vai ter segurança de pegar essas terras e destinar para fim de reforma agrária e também para aquelas terras que a ocupação de agricultores de boa-fé é regularizar, dar o título de domínio. Aquelas terras que estão vagas, o Estado pode fazer política de assentamento fundiário, sem conflito agrário. Aí sim nós teremos uma segurança jurídica. Na atual situação isso não existe. Existe o quê? Existe a ocupação desordenadas que geram conflito agrário e geram insegurança jurídica e geram o quê? Gasto de recursos necessários, porque muitas vezes o Estado ele é Estado a se manifestar na situação desse conflito. E aí, sem planejamento, ele vai gastar de forma desordenada. Então, toda essa confusão existe. Existe algumas ações em alguns estados, mas isso é um grão de areia no oceano, numa praia. Sim. Você falou que nem o nosso Piauí, né? Aqui, de vez em quando, a gente ouve problemas aí. Então, eu queria duas palavrinhas que você pudesse nos esclarecer. Poceiro e grileiro. O poceiro é aquele cidadão que ele está na posse da terra de boa fé. Ah. Ele está na posse da terra, então ele tá de boa fé. O Regularizado. Poceiro, ele ainda não está regularizado. Sim. A categoria de poceiro é uma das prerrogativas para que ele possa vir a ter o título de domínio definitivo. Sim. Então, dependendo do Estado, o Estado ele cria lei estadual, estabelece alguns requisitos. Ele está na posse de boa-fé há mais de 5 anos, né? Ele não ser servidor público do município, do Estado da União, né? Ele produzir, aí depende da regularização, depende da regulamentação do Estado. Ele, da área aproveitável, ele produzir um percentual X, entendeu? E ele ser poceiro também. Agora, o grileiro já é aquela ocupação que ele ocupou em que lá já tem lá aquela terra ela não está desocupada, ela está ocupada. Então existe a diferença entre ocupação e quando eu vou ocupar uma área, ou ela está ocupada ou ela está desocupada. Se ela está ocupada, eu vou estar sendo um grileiro. Sim. Eu vou criar um conflito. É uma ocupação irregular. Exatamente. Quando ela não está desocupada, se a pessoa ocupa de uma área que não está ocupada, que ele está lá, ele ocupou, vai lá ocupando de boa fé, e que os vizinhos depois, quando ele for entrar com o processo do campeão, que o juiz nomeia um perito, o perito manda levantar seus confrontantes para dizer, esse cidadão está aqui há tanto tempo, ele ocupou de forma mansa e pacífica, então existe todo um regulamento que a lei determina para que ele possa fazer jus àquele título. Então, duas coisas, poceiro e grileiro são coisas diferentes. O grileiro é o que criou o grilo, né? Criou a confusão. Tanto é que essa palavra grilo, ela surge no Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Porque os grileiros, os donos de os grandes grileiros, eles forjavam um título e colocavam dentro de uma gaveta e botavam os grilos junto e trancavam a gaveta, porque as fezes dos grilos amarelavam e davam uma conotação que o título era antigo. Daí é que vem os grilos da terra. Entendeu? É por aí. Quer dizer,
Isso houve um avanço muito grande, porque a própria União ela criou em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Lei 10.267 de 2001, que obriga os proprietários de terra das áreas rurais ter os seus imóveis georreferenciados. Significa o quê? Que você não vai ter sobreposição de área, de matrícula. Que antigamente se tinha o mesmo imóvel com a mesma matrícula. Tinha andares de matrículas. Hoje isso não é mais permitido. Isso foi um avanço, né, da legislação que avançou. Mas ainda existe, vamos dizer, ocupações irregulares e uma série outra de ações que realmente geram conflitos agrários no Brasil como um todo. Hein? Quer dizer que o problema é seríssimo. Seríssimo, entendeu? Existe ameaça de pessoas, de poceiros, de forma de grileiro, entendeu? Até com relação até aos profissionais da área de engenharia, os agrônomos, os agrimensores que vão atuar como peritos, eles são até ameaçados. Quando eles vão a campo para atender uma determinação de algum juiz que entende que aquela área existe um conflito e precisa ser apurado de forma regular. Perfeito. Meu querido, o assunto é muitíssimo interessante, mas o nosso tempo já estourou. Tão rápido passou. Mas é muito bom. Queria lhe dar os parabéns por esse livro, importantíssimo para quem quiser adquirir o livro. Gostaria de saber como deve proceder, Salles. O livro se encontra aqui na livraria Entre Livros, pois não. Teresina, e também no site do Amazon. Site do Amazon, sim. Bom, o site do Amazon ele faz entrega em qualquer lugar do Brasil. Pois não. A editora? A editora Já, a editora do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Perfeito. Pois está ótimo. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com um engenheiro agrimensor, Salles Carvalho, que acaba de lançar seu primeiro livro, Glossário da Terra, Dicionário de Regulamentação Fundiária. Eu já ia falar fiduciária, olha as coisas aí. Inclusive, nessa coisa aí, nós temos até coisas maiores também em relação à terra, que são problemas nossos de fronteiras que nós temos aí com o Ceará. Com o Piauí e Ceará. Pegando fogo faz anos, né? Muito obrigado pela entrevista, Salles. Obrigado, o prazer foi meu. Sarau 16, só para vocês. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Esse Sarau 16 é feito com todo carinho, só para vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, conversando pelo nosso editor, Fernando Rosa. No suíte nós temos Leonel Cadu e Josi Fernandes. Lá no Master, Carlos Henrique. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e assim continuaremos, se essa for a vontade de Deus. Tchau. Um abraço. Saúde, saúde.